completando os textos do Novo Testamento, diz as seguintes palavras: mas o que diz Jesus por estas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra, tendo ele dito para renunciar os bens deste mundo e prometidos do céu. À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que dos primeiros. Por estas palavras, ele quer dizer que, até esse dia, os bens da terra serão assambarcados, ou seja, os bens da terra serão acumulados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo, o além da conta, né? Promete que justiça lhe será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de caridade e de amor for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Eu peço que vocês tenham atenção a essa última frase que ele fala, né? Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. Ou seja, quando essa lei começar a vigorar na humanidade, não haverá mais egoísmo. Mas essa lei já não vigora na Terra? Não em todos os corações humanos. Nós tivemos o exemplo essa semana, em que por mais que a justificativa seja a respeito de uma guerra santa, entre aspas, por mais que haja uma religião que se baseia em determinados atos violentos, por mais que se justifique dizendo que essas pessoas vivem a opressão de outros países sobre esse povo, etc, etc, tudo justifica simplesmente o fim do ato, que é exatamente a violência. O ato final culmina num gesto que é reprovável perante a moral cristã, que é ser violento perante o próximo, fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito a nós. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Daí você presume uma ideia de igualdade. Haverá uma igualdade, mas não a igualdade da lei que programa essa igualdade, que nós, sempre que somos ofendidos nessa igualdade, temos que defendê-la, porque ela ainda é algo defensável. Mas uma igualdade que já se compreende. A humanidade será feliz no mundo quando ela começar a reconhecer o outro como ele mesmo, como irmão. E não mais haver nenhuma justificativa para dizer que aquele que está ao meu lado é menor ou maior do que eu. Aquele que está ao meu lado é igual a eu, a mim, e da mesma forma que ele me respeita, eu o respeito. É a proposta que nós colocamos dentro da casa espírita. Por mais que haja coordenador, dirigente, passista, médium, todos são iguais no tratamento, no respeito, na dignidade entre os colaboradores da casa. O expositor é maior do que o entrevistador, o passista, o médium é maior do que o passista, ninguém é maior do que ninguém. Cada um colabora na sua atitude, no seu diferencial. Porque não adianta a casa espírita tratar em menor grau aquele que recepciona só porque ele recepciona, porque se não tivesse o recepcionista, não haveria ninguém para ser recebido. Se não houvesse a figura do passista, não haveria ninguém para transmitir a bioenergia do passe, para que as pessoas se harmonizassem e chegassem, de certa forma, já mais abrandadas no seu íntimo, no seu perispírito, para o tratamento, e etc. Então, essa igualdade que se programa na casa espírita, se convida a todos nós a realizarmos mundo afora, é essa igualdade que Allan Kardec estabelece aqui. Uma igualdade que vai além da letra da lei, simplesmente. Ela se transforma num código de conduta moral. Eu já consigo me conduzir pela igualdade dentro de mim e compreendo o outro assim como ele é, independente do que ele seja, ou do que ele tenha de condições. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus.
Vejam que aqui há uma expulsão dos maus. Cuidado com essa interpretação. Não estamos dizendo aqui que quem permanecer mal até lá será expulso necessariamente. Aqui a expulsão dos maus é mais uma figura que Allan Kardec estabelece como sendo a ausência da maldade na terra, porque o bem prevalecerá. Prevalecendo o bem, o mal se ausenta. Nós ainda sofremos as consequências da crise que vivemos, porque ainda o mal permanece dentro do homem. Em determinado momento, quando o homem se sente acuado, o ser humano se sente envolvido no seu íntimo pelos maus sentimentos, aí o liame necessário para que os espíritos, muitas vezes mal intencionados, e a própria pessoa calcada no seu egoísmo, no seu orgulho, sempre ali revolvendo dentro do seu íntimo, volte novamente a aceitar a maldade como regra de conduta. E aí escolhe o caminho mais equivocado. Quando ela estabelece como código de conduta moral absolutamente o amor, não existe mais a opção da maldade, porque para ele não há mais a presença do mal dentro dele. Não existe mais a maldade. A maldade foi expulsa do interior do homem. É assim que Allan Kardec propõe essa frase das bem-aventuranças. Para nós agregarmos mais conhecimento disso, eu trouxe para vocês uma mensagem muito recente, que foi publicada na revista O Reformador, que é uma revista espírita de grande circulação no Brasil e no mundo, uma das revistas mais antigas de espiritismo na Terra, falando sobre uma mensagem que Divaldo Franco psicografou numa das últimas reuniões do corpo dirigente da Federação Espírita Brasileira. Mensagem esta com esse nome, Momento Decisivo, e psicografada pelo espírito Bezerra de Menezes. Nós vamos ler trecho a trecho e vamos causar a reflexão para sedimentar um pouco daquilo que Allan Kardec colocou nessa frase do Evangelho. Bezerra começa dizendo assim: filhas e filhos da alma, abençoe-nos o Senhor com a sua paz. Estes são dias de turbulência. A sociedade terrestre, com a inteligência iluminada, traz o coração despedaçado pela angústia do ser existencial. Momento grave na historiografia do processo evolutivo, quando se operam as grandes mudanças para que se alcance a plenitude na Terra, anunciada pelos Espíritos nobres e prometida por Jesus. Nosso amado planeta, ainda envolto em sombras, permanece na sua categoria de inferioridade, porque nós, aqueles a que a ele nos vinculamos, ainda somos inferiores. E à medida que se opera a nossa transformação moral para melhor, sob a égide de Jesus, nosso modelo e guia, as sombras densas vão sendo devastadas para que as alvíceras de luz e de paz atinjam o clímax em período não muito distante. Vejam que Bezerra de Menezes é claro em dizer que o período é de turbulências. O período é de transição de um estado em que estamos vivendo para um outro. Quando nós vamos fazer uma mudança na nossa casa, há uma certa turbulência, não há? Vamos dar um exemplo muito mais prático. Hoje é sábado, a maioria das pessoas tem a oportunidade no sábado, quem trabalha em semana, para fazer a tal da faxina na casa. É uma turbulência, não é? É um transtorno, principalmente quem tem criança pequena, que gosta de sujar mais que limpar. Quando ocorre essa turbulência, causa em nós um incômodo. Mas esse incômodo, ele é momentâneo. Porque na consciência daquele que limpa, ele sabe que eu estou limpando para que lá na frente a minha casa esteja limpa, organizada, bem arrumada, apresentável para aqueles que vierem me visitar, para aqueles que convivem na minha casa, para que durante a semana eu tenha condições de realizar as minhas atividades normalmente. É uma turbulência momentânea. Possamos trazer esse exemplo para o planeta Terra. O planeta Terra tem bilhões de anos. O ser humano, como espírito encarnado, tem milhões de anos de evolução. E a Terra está passando há alguns anos por esse momento de gravíssima crise, de turbulência. Essa turbulência é momentânea porque é necessário que haja uma mudança no comportamento do homem. Veja, é necessário que haja uma limpeza moral dentro do íntimo do ser humano, para que ele expulse dentro dele as suas más inclinações, escolhendo como código de conduta moral o mestre e guia, modelo e guia Jesus,
para que as sombras sejam afastadas e que as promessas de luz atinjam o ápice em um período não muito distante. Veja que Bezerra literalmente fala, gente, o momento é tenso, mas a luz, o dia de amanhã, o amanhecer, não está muito longe. Suportemos um pouquinho mais. Por exemplo, vou dar um exemplo bem mais claro para nós, zonalestianos, quando nós utilizamos o nosso excelente e agradabilíssimo transporte público, vindo para casa ou indo para o trabalho. Veja que na hora que nós utilizamos aquele transporte, mais especificamente na estação Sé, às 7 da noite, uma temperatura agradável de 34 graus, à sombra, é uma crise, não é? É uma turbulência. Às vezes você deve estar lá posicionado em L ou em Z, alguns em W, mas você sabe que lá na frente você vai chegar na sua casa, você vai tomar um banho frio, ou você vai descansar, ou você vai encontrar com alguém no shopping. Algumas pessoas escapam ali no Tatuapé, não sei porquê. Lá é um lugar que o pessoal escapa bastante. Shopping Paquera também. Para espairecer. É um momento de crise momentânea. A gente fica incomodado. Às vezes reage, o que não se pode fazer. Mas a gente sabe que lá no final, a crise passa. Não estou aqui querendo justificar a omissão do poder público sobre isso, porque muito tem se feito para melhorar. O problema é que é apenas um transporte para 10 milhões de pessoas. E algumas dezenas que agora dos hospitais nesse momento estão reencarnando aqui em São Paulo, que escolheram morar aqui. Olha que maravilha, que lugar caloroso, eu quero ir para lá. Vou reencarnar lá. Então veja que interessante, é um momento de crise que é momentâneo, mas que leva-nos a um estado maior daqui a algum tempo. Bezerra nos consola dizendo isso. Bezerra prossegue a mensagem dizendo o seguinte: quando Jesus veio ter conosco, a humanidade experimentava a grande crise de sujeição ao Império Romano, às suas paixões totalitárias e aos seus interesses mesquinhos de governantes arbitrários. O Espiritismo, a seu turno, instalando-se no planeta, enfrenta clima equivalente em que o totalitarismo do poder arbitrário de políticas perversas esmaga as aspirações de enobrecimento das criaturas humanas e, por consequência, o ser que se agita na busca da plenitude aturde-se e, confundindo-se, não sabe como vivenciar as claridades libertadoras do Evangelho. Com a conquista do conhecimento científico e o vazio existencial, surgem as distrações de vário porte para poder diminuir a ansiedade e o desespero. Naturalmente, essa manifestação de fuga da realidade interfere no comportamento geral dos ceareiros da verdade, que, nada obstante, considerando serem servidores da última hora, permitem-se os desvios que lhes diminuem a carga aflitiva. Vamos entender. No primeiro trecho, Bezerra de Menezes fala ainda a respeito dessa